Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Wagner Gondim e estou aqui no vídeo de hoje para comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal que foi, divulgada na data de ontem, no sentido de que o Supremo já formou maioria para ampliar o regime de responsabilidade das Big Techs por conteúdos veiculados por usuários. Em razão disso, as redes sociais já estão em polvorosa, alegando que o Supremo Tribunal Federal teria criado uma nova espécie de censura, que o Supremo Tribunal Federal teria invadido competências do Legislativo, mas também o de sempre, que nós estaríamos num regime de exceção que está sendo vivenciado, sobretudo, pela atuação do Supremo Tribunal Federal. Bom, se você quer entender o real escopo do julgamento do processo, bem como que está envolvido, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Antes eu só vou fazer o convite de sempre para você se inscrever no canal, para você curtir, compartilhar o vídeo e antes de tudo, óbvio, eu vou soltar a vinheta. Em primeiro lugar, gente, é preciso esclarecer alguns pontos. Esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, ele está acontecendo nos autos de um recurso extraordinário, que é um recurso direcionado ao Supremo, que é o RE número 1037396, que teve o que nós chamamos de repercussão geral reconhecida sobre o tema 987. O que esse recurso discute basicamente? O recurso discute se o regime de responsabilização dos chamados provedores de internet, a partir do que está previsto no Marco Civil da Internet, é ou não a solução mais compatível com a Constituição Federal. Esse recurso ele foi interposto pelo Google, buscando reverter uma decisão que foi determinada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em que o Google foi condenado a pagar indenização por danos morais por não ter excluído uma comunidade do antigo Orkut, para os dinossauros da internet, né, criada por alunos para ofender uma professora. Nesse particular, essa lei que está sendo colocada em discussão, que é a Lei 12.965 de 2014, também conhecida como Marco Civil da Internet, ela trata, dentre outros aspectos, sobre a responsabilidade dos provedores de aplicação de internet, daí nós temos as plataformas, as Big Techs, por conteúdos divulgados por seus usuários. E no caso que está sendo discutido, o que se está colocando em discussão, em conflito, é uma previsão do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que tem uma regra que vai determinar que esses agentes, ou seja, as plataformas, os provedores de internet, eles só vão responder, ou seja, eles só poderão ser acionados e ter que eventualmente pagar uma indenização somente se eles tiverem sido omissos após terem sido intimados por uma decisão judicial determinando a remoção de um conteúdo que está sendo considerado como abusivo, como ilegal, como racista, como mentiroso. Então a regra que está estabelecida no Marco Civil da Internet é de que esses provedores de internet, eles somente serão responsabilizados por danos causados por terceiros se depois de serem intimados numa ação judicial, por meio de uma decisão judicial expressa e inequívoca, indicando inclusive o link, o conteúdo que precisa ser removido, se mesmo após sendo intimados eles não darem efetivo cumprimento a essa decisão. Só que para a gente conseguir entender o que de fato está em discussão, a gente precisa primeiro esclarecer alguns equívocos e eu diria inclusive alguns extremos no que toca ao que está sendo de fato discutido. Em primeiro lugar, gente, muita gente adota o discurso de que o Supremo Tribunal Federal não teria legitimidade para legislar sobre a matéria. Ou seja, o Supremo teria mudado o conteúdo de um dispositivo legal que foi criado pelo Legislativo. Alguns outros vão afirmar que o Supremo também não teria legitimidade popular e isso seria uma violação da democracia. E isso também é outro equívoco. Então vamos para alguns conceitos básicos. Quando a gente fala de Constituição, nós estamos falando, basicamente, da norma sobre todas as normas, ou seja, dentro de um ordenamento jurídico, que nada mais é do que o conjunto de todas as normas que se aplicam a um Estado, a um país, a Constituição
ela se sobrepõe a qualquer outra norma. É como se a gente tivesse uma pirâmide numa escala hierárquica e essa pirâmide vai ter lá no topo a Constituição. Isso significa dizer que tudo aquilo que está abaixo da Constituição precisa demonstrar compatibilidade com a Constituição. Se essa lei, essa norma for incompatível, essa lei e essa norma, ela vai ter que ser declarada como nula ou anulável porque ela desrespeita o conteúdo da Constituição. Então, qualquer lei criada pelo Poder Legislativo, por mais que tenha sido aprovada por todos os deputados e senadores, se o conteúdo ou a forma desta lei desrespeitar a Constituição, ela é inconstitucional. E aí, olha que interessante. Se vocês forem olhar o artigo 102 da Constituição, que trata sobre as competências do Supremo Tribunal Federal, vocês vão ver que uma das competências do Supremo é justamente julgar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei. Então é atribuição do Supremo, enquanto guardião do texto constitucional, decidir de forma técnica o que é ou não compatível com o espírito e com o texto constitucional. Então esse é um primeiro ponto que muita gente se esquece. E um outro ponto é que o Supremo só pode decidir se ele for provocado. Se ele for provocado por aqueles que têm legitimidade institucional para provocar. Nesse caso, de novo, relembro, foi um recurso extraordinário que foi levado ao Supremo pelo próprio Google, ou seja, por uma plataforma digital, para discutir a compatibilidade do artigo 19 com a Constituição. Mas segundo e não menos importante, e aqui falando da legitimidade do Supremo. Embora o Supremo seja formado e composto a partir de um sistema que, na minha visão, não é o melhor, não é o mais adequado, né? Se a gente parar para pensar na realidade do Brasil, mas é um modelo que vem dos Estados Unidos e que foi incorporado há muitos anos no histórico brasileiro, tem muita gente que vai dizer que o Supremo Tribunal Federal não teria legitimidade democrática porque ele não é escolhido pelo povo. Porque os ministros do Supremo não estão lá por uma questão necessariamente de meritocracia, por uma questão de promoção por merecimento e antiguidade. Os ministros do Supremo, eles são, sobretudo os últimos, né, pessoas que têm algum tipo de aproximação com o presidente da República. E aí muita gente vai dizer que não existe legitimidade democrática em razão do método de escolha. Mas, gente, isso é um equívoco. Tudo bem que a legitimidade popular do Supremo ela não tem a mesma força, né, da legitimidade popular do presidente e do Congresso. É o que nós chamamos de legitimidade em sentido forte. O elo entre o Supremo e o povo, ele é um elo mais fraco se comparado ao do Legislativo e do Executivo, porque estes são eleitos diretamente pelo povo. Mas isso não significa dizer que eles não possuem legitimidade democrática. Primeiro porque quem escolhe, quem indica os ministros do Supremo é o presidente da República, desde que respeitados os dois únicos critérios estabelecidos pela Constituição. Então o presidente da República, ele é eleito pelo povo. No Brasil, ele é eleito pela maioria qualificada do povo. Mas o Congresso, né, por meio do Senado, ele também participa do processo de aprovação do ministro do Supremo. Quem faz a sabatina, quem confirma a indicação do presidente da República é o Senado. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal é formado por um corpo técnico de juízes que foram escolhidos indiretamente pelo povo, mas foram escolhidos de forma direta pelos representantes do povo. Então, ao simplesmente decidir em um recurso que foi protocolado pelas partes e que busca, digamos, a interpretação constitucional adequada, o que o Supremo está fazendo é simplesmente cumprir a sua função institucional que foi consagrada pela Constituição. Não existe invasão de competências, não existe, inclusive, uma atividade legislativa do Supremo. O que o Supremo está fazendo é analisar se uma norma, nesse caso o artigo 19 do Marco Civil da Internet, é ou não compatível com a Constituição Federal. Então, isso é importante porque a gente precisa qualificar o discurso e o debate para daí sim a gente ir ao que efetivamente importa, né? Que é o conteúdo da decisão. E aí, com relação ao conteúdo, existe, de novo, uma tática de desinformação, e não só de desinformação, mas uma tática de direcionamento de discurso, né? Porque tem muita gente dizendo que a decisão do Supremo vai censurar os conteúdos e as pessoas. É uma notícia, inclusive, alarmista para se jogar a população contra a decisão do Supremo,
sem entender de fato o que o caso busca discutir. E de novo, esse é outro equívoco, para não dizer um foco de desinformação. Por quê? Porque, gente, o tema que está sendo discutido no recurso, ele é voltado exclusivamente para o campo da responsabilidade civil. Então, se você não é do direito, não sabe nada de direito, tá tudo bem. O que é a responsabilidade civil? É um ramo do direito civil que vai tratar sobre a responsabilização das pessoas que, por uma conduta direta ou indireta, por dolo, por culpa, causam dano a outras pessoas. Dano material, dano moral, não importa. A ideia é, nesta situação em específico, entender se as plataformas e as big techs, que são as responsáveis pela moderação do conteúdo divulgado nas redes sociais, sobretudo, por terceiros, por usuários, se essas plataformas e big techs, se elas devem ou não ter que agir independentemente de um processo judicial com relação a conteúdos que violem, digamos assim, o mínimo básico existencial. Eu já vou voltar a esse ponto. Mas a ideia que está sendo discutida é, em algumas situações, para alguns tipos de conteúdo, as plataformas digital, elas têm o dever, elas têm a obrigação de elas mesmas, por uma política, né, divulgada aos usuários, elas têm a responsabilidade de remover esse conteúdo, mesmo sem uma decisão judicial. Elas têm essa prerrogativa, elas têm essa necessidade de regulação para fazer isso. Vejam, o Supremo, ele não está dizendo quais postagens ou conteúdos têm que ser automaticamente excluídos. O que o Supremo está dizendo, basicamente, é que existe uma moldura, um norte, uma direção. Então, por exemplo, o Supremo está dizendo que conteúdos que envolvam racismo, estes conteúdos, eles precisam ser excluídos ou removidos ou resolvidos pela própria plataforma. Ou seja, o Supremo está dando uma direção para que as empresas moderem os conteúdos, criando políticas de remoção, sem a necessidade da pessoa que está sendo prejudicada ter que se socorrer no judiciário para que isso aconteça. Ou seja, a ideia é estabelecer uma obrigação, digamos, regulatória, de compliance, para que essas empresas criem formas internas de moderar o conteúdo sem a necessidade das pessoas que estão sendo vítimas de crimes, dos crimes mais absurdos que a gente pode imaginar numa sociedade, né, humanizada, né, uma sociedade com um mínimo básico, né, como é o caso do racismo, que para mim é um dos piores crimes, né, da humanidade. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando da necessidade de que essas empresas que lucram com o uso das plataformas tenham que adotar mecanismos para evitar a propagação desse tipo de discurso. E aí o que o judiciário está discutindo é, se mesmo sabendo pelo usuário que está sendo prejudicado, se mesmo tendo sido notificada pelo usuário que está sendo prejudicado, de que essa publicação, por exemplo, viola a política da plataforma, aí o judiciário está dizendo, neste caso, se as redes sociais forem omissas, elas também podem responder pelos danos causados por terceiros. Gente, é óbvio que isso vai gerar ou pode gerar um controle mais rígido de moderação de conteúdo pelas plataformas. Mas isso não significa nem de longe qualquer tipo de censura. Até mesmo porque a decisão ela se volta exclusivamente para reconhecer que, no caso de omissão, as plataformas elas podem responder por danos que um usuário tenha causado a outras pessoas por postagens de teor claramente racista, por exemplo, por discursos de ódios e afins. O Supremo ainda não definiu esses temas com maior clareza, isso provavelmente vai vir no acórdão finalizado, né? Mas a ideia é gerar um sistema em que as redes sociais, que inclusive lucram com esse tipo de discurso, possam ser responsabilizadas pelos seus atos. E aí, tem dois pontos aqui que a gente também precisa refletir muito. Primeiro, todo mundo já deve saber disso, né? Isso foi divulgado com muita frequência. Discursos de ódio, discursos fraudulentos e ataques nas redes sociais, eles se pulverizaram de tal modo que a internet virou uma terra fértil para o cometimento de crimes. E nesse contexto, a ausência de uma postura mais cuidadosa e responsável
por esses provedores de internet intensifica a ideia de que não existe qualquer tipo de responsabilização. Vocês também podem levar em consideração que os discursos de ódio, isso também já foi demonstrado, né? Esses discursos de ódio, com desinformação, discursos apelativos, eles são adorados pelos algoritmos. Eles se tornam mais rentáveis para a plataforma que lucra em cima disso. Então a regra que o Supremo está tentando trazer, eu já trouxe por maioria de votos, é equilibrar os abusos no uso da internet, de modo que as próprias plataformas vão ter que criar políticas de uso da rede que sejam adequadas a um mínimo básico de convivência humana. E se o conteúdo de alguém violar a política, como já ocorre inclusive hoje com nudez, com outros tipos de conteúdo, a plataforma vai poder remover. E aqui eu anoto inclusive que a plataforma vai ter a prerrogativa de estabelecer livremente as suas políticas no que diz respeito ao usuário. Então nada impede que a plataforma garanta, por exemplo, direito de contraditório e ampla defesa antes de excluir um conteúdo. Então se o receio das pessoas é de que isso gere uma censura porque a plataforma vai excluir automaticamente, o Supremo não está impedindo que as plataformas criem mecanismos para confirmar, para fazer uma checagem, para só depois de uma checagem de contraditório e ampla defesa chegar a uma decisão, por exemplo, de remoção do conteúdo. O que o Supremo está dizendo hoje é que as plataformas se aproveitam dessa omissão legislativa, na verdade dessa escolha legislativa, né, de dar a elas uma carta em branco para nunca responder, exceto com processo judicial, e aí elas não fazem nenhum tipo de controle. E aí, gente, um ponto que também é importante. Se você é usuário e você se sentiu censurado por alguma decisão da plataforma, você pode buscar o judiciário para também responsabilizar a plataforma. De novo, o que se busca não é impedir que os usuários façam postagens. O que se busca é evitar que as plataformas que lucram muito com conteúdos de ódio e desinformação se aproveitem de uma ausência legislativa clara com relação a uma responsabilidade objetiva para propagar essas ideias que, repito, elas são absolutamente lucrativas na forma como essas plataformas funcionam. E por fim, ainda que se entenda, de novo, que as plataformas, por cautela, podem se tornar mais rígidas no controle desses conteúdos, às vezes até de conteúdos legítimos. Isso vai, por óbvio, afetar a liberdade de expressão dos usuários em certo sentido. Essas pessoas, elas continuarão tendo a prerrogativa de se socorrer do judiciário para conter o abuso e, nesse caso, responsabilizar as plataformas. O que não pode acontecer é nós sermos enganados no sentido de que isso vai prejudicar a liberdade de expressão, sobretudo porque hoje já existe um controle pelas plataformas nesse sentido. Óbvio, não um controle como o Supremo está propondo no sentido de ampliar o escopo, mas o que não existe é uma responsabilização por abusos praticados e atos deliberados de omissão que isentam as plataformas de responsabilização. O que o Supremo fez nesse caso foi equilibrar a balança do jogo para permitir que as próprias plataformas se aprimorem no sentido de criar políticas de uso mais adequadas a qualquer ambiente democrático. Não é crível que as pessoas achem que ser racista, que promover discurso de ódio contra minorias, que promover desinformação estejam inseridos dentro da liberdade de expressão. Porque nesse caso, haveria, na verdade, uma liberdade de opressão. E não é isso que a nossa Constituição tutela. É óbvio que esse assunto envolve muitos temas, vários aspectos, mas esses são alguns dos pontos que eu gostaria de levantar com todos vocês. Mais uma vez, obrigado pela atenção e fico à disposição para a gente continuar esse diálogo de outras formas. Até mais, tchau, tchau.